falamos a semana retrasada sobre as heresias, né? Claro que, assim, tem tantas outras heresias, mas a gente pegou algumas. Vocês têm uma disciplina, mais para frente, que vai se chamar História da Teologia, que aí vocês vão poder estudar de uma forma mais detalhada outras heresias que vão acontecendo ao longo da história da igreja, principalmente nesses primeiros séculos, e tanto sobre a pessoa de Cristo, quanto sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E aí, a gente, na disciplina História da Igreja, a gente vai pontuando algumas questões. Então, entre o século II até o século V, a igreja, principalmente, voltando aqui a falar, principalmente a igreja na Europa Ocidental, a gente trabalha mais, basicamente, né, pontuando, né, que no século V, com o concílio de Calcedônia, a igreja, ela deu mais uma acalmada em relação a isso. Mas enquanto, né, no Ocidente, com a questão da união hipostática de Cristo, a formulação ali do conceito e compreensão em relação à Trindade, isso ficou arrumadinho, mas no Oriente ainda houve outras questões com relação a isso. A gente vai pontuando aqui hoje, e a igreja, ela foi desafiada a ter uma postura e se pronunciar mediante a essas questões, né, porque foram esses desafios que vão chegando para a igreja, que ela precisa consolidar a fé, ela precisa ter uma ortodoxia organizada. Então, a igreja, ela vai estabelecer essa fé, ela vai consolidar essa ortodoxia, ela tem um credo, né, e as confissões de fé que vai sendo organizada aí, a confissão de fé nesse período. E a igreja também, ela cuida de organizar o cânon do Novo Testamento. Tem também a ideia de uma centralização de poder nesse período, que é com a questão dos bispos. Então, aí eles entendiam, isso era algo muito nítido e perceptível dentro da igreja, que a igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, os apóstolos, eles são a fonte segura da doutrina reta, né, da doutrina sadia, e esses pais da igreja, eles vão buscar segurança nesses apóstolos, que é esse período aqui, entre o século II e o século V, né, ali com Agostinho de Hipona, a gente tem a chamada do período da patrística. Então, são esses pais que vão estar ali assegurando que essa ortodoxia, ela se mantenha segura, consolide isso, que os cristãos, eles possam ter uma fé estabelecida, então tem os credos, e aí vão organizar o cânon também. Eles colocam a ideia do bispo, né, como essa centralização de poder, porque um fato importante é que eles queriam centralizar a autoridade da igreja e queriam promover uma segurança diante das perseguições e dos ataques. Então, quando eles pensam em um bispo monárquico, né, apenas uma figura, apenas, para eles iam que era importante esse bispo, nessas igrejas, ser alguém, uma figura que viesse de uma sucessão apostólica, ou seja, uma linha sucessória. Tem a igreja primitiva, ou seja, os apóstolos, antes de morrer, eles vão deixar os ensinos, eles deixam uma herança doutrinária para esses pastores, que eles vão constituindo também, que são constituídos sobre imposição de mãos, e aí a ideia nós vamos ter essa figura de autoridade mediante aqueles que, se você é um bispo que foi discípulo do discípulo de Jesus, então é essa figura que a gente centraliza a nossa questão da autoridade, porque se tinha ali os gnósticos também falando que eles haviam recebido uma missão especial, dada pelo próprio Jesus, e que não foi dado aos discípulos de Jesus, mas dado a esses gnósticos que foi passado ali no primeiro século, e aí por aí vai. Então eles estão trazendo essa ideia, e eles vão formar essa linha de sucessão,
que vai dar uma certa segurança à igreja. A ideia era, você vai olhar para um líder ali, não, sabe que você tem alguém específico, né, que é um herdeiro, digamos assim, descendente de apóstolos, e que eles teriam que provar historicamente isso. Só que isso, mais na frente, vai virar um problema dentro da igreja, né, que a gente vai vendo aí mais tarde, com essa questão de uma sucessão apostólica e de um papado, enfim. Então, aquilo que no início, para a igreja, representou uma segurança, representou um cuidado, mais na frente vai gerar um problema para a igreja. Então, assim, quando a gente vê no Novo Testamento, ali no século I, a gente tem a figura dos presbíteros e diáconos, né? Fala também dos bispos, né? Presbítero, a gente tem até conhece o termo, né? Presbítero, bispo, pastor, para dar ideia mesmo, né? Não são ofícios, né? Diferentes. É um termo usado para designar alguém que tem um papel de liderança pastoral dentro de uma igreja. E tinha os diáconos, né? Nós, batistas, nós entendemos dois oficiais dentro da igreja, que são os pastores e os diáconos. Então, quando chega no início do século II, a Inácio de Antioquia, ele vai dar essa ênfase a um único bispo, porque começa a aparecer também essa centralização de poder na mão de um presbítero. Isso passa a ser incentivado por outros pais da igreja também. Inácio, ele olha, ele vê isso, inclusive, quando Inácio de Antioquia que utiliza, né, ele traz o termo católico para dentro da comunidade cristã. É ele também que vai dizer que o bispo de Roma deveria ser o bispo, ou seja, a figura mais importante. Inácio de Antioquia vai trazer isso para dentro da igreja. No final do século II, começa a aparecer uma forma tríplice de liderança da igreja, que aí vem, né, bispos, presbíteros, diáconos, e aí Irineu de Lyon, ele vai introduzir essa ideia também dessa sucessão apostólica. Então, o bispo tem que ser uma pessoa que pudesse provar uma ligação com o apóstolo, né? Então, se não tivesse, ele vai ficar só como um presbítero ou como um diácono. Porque, por que esses bispos eles vão passar a ser importantes? Dentro do contexto em que a igreja está vivendo de perseguição, de heresias, né? Era uma questão de uma eficiência para resolver situações, fortalecimento também dessa ortodoxia, uma ideia de poder, centralização de poder, que vai ser um bispo para cada cidade, né, e ali eles vão estabelecer uma certa graduação. Então, há um mais reconhecido, porque dentre as igrejas que eles vão considerar as igrejas mais importantes, então lá no Oriente, tinha Jerusalém, a igreja de Cesareia, a igreja de Antioquia, Alexandria, Constantinopla. Porém, as igrejas no Oriente, elas não tinham poder centralizado, como a igreja do Ocidente. Roma, todo o poder estava centralizado na igreja de Roma. No Oriente era descentralizado. Mas ainda assim, eles traziam uma certa... eles vão estabelecer essa graduação, né? Aí Irineu, ele vai dizer o seguinte, todas as igrejas elas deveriam concordar com que viesse de Roma. Por quê? Aí aqui a gente tem que observar, né, o contexto. Roma era, nesse período aqui do século II, século III, Roma era a capital do império. Ela deixa de ser a capital do império quando Constantino constrói Constantinopla, que aí passa, né, a ser a capital no Oriente, e aí vai ver também um problema por conta de que a igreja de Roma, ela perde essa primazia pelo fato de não ser mais capital, e Constantinopla, aí no concílio de Niceia,
vai ter conflitos também em relação a essa autoridade, em relação à igreja, entre Constantinopla e a igreja de Roma. E eles vão estabelecer também a questão de regras de fé e o credo, né? Uma coisa que é importante a gente pensar, que o credo foi algo muito importante dentro da história da igreja. O credo, ele vai ajudar a definir a questão da catolicidade da igreja, né? A real doutrina apostólica e a doutrina ortodoxa. Então, uma confissão de fé nas igrejas, essa confissão ela vai proteger a igreja de heresias, vai proteger a igreja dos hereges. Então, eles vão trazer isso como um documento. Esse documento ele vai trazer vai delimitar, né, aquilo que o verdadeiro cristão ele deve crer. E esses documentos, eles acabam sendo feitos, não é assim, simplesmente uma igreja em um determinado lugar resolve elaborar um documento e apresentar para a comunidade cristã. Mas não foi feito por meio de concílios. Esses concílios são chamados de concílios ecumênicos, e eles vão elaborando. Então, tem o Credo dos Apóstolos, Credo de Nicéia, que é um documento pequeno. O Credo apostólico no concílio de Nicéia, depois no concílio de Constantinopla, ele vai ser um pouco ampliado, que vai chamar de Credo Niceno-Constantinopolitano, e vai ver. Se vocês pegarem o credo e vocês vão lendo, cada frase, né, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, essas frases, elas têm um teor teológico importantíssimo, elas não estão ali, assim, como uma questão poética, né, mas tem uma questão de combater as heresias. Todo o contexto, tudo que está trazendo ali, eles estão rebatendo aquilo que os hereges estavam falando. Rebatendo a questão de Deus Pai como Criador. Marcião tinha essa ideia, alguns gnósticos traziam também essa ideia, então eles estão trazendo essa compreensão de falar de Jesus como Filho de Deus, nascido da Virgem, né, concebida por meio do Espírito Santo. É exatamente uma teologia sistemática organizada, né? Bem elaboradazinha, bem praticazinha. Diga, Firmo. Oi, professora, boa noite. Graças e paz a todos os meus colegas. Porque, assim, você falou do credo aí, e eu lembrei, assim, que eu já fui da igreja católica, né, durante algum tempo. A minha família era católica e tal, então eu cresci ouvindo essas orações, essas rezas, e o credo foi uma que a gente aprendeu, né, no catecismo e tal. E, assim, aparentemente, pelo que eu pude perceber, esse credo, ele não foi uma criação da Igreja Católica como ela está hoje, né? Ao que parece, ela foi uma criação da Igreja Cristã primitiva. Sim. Mas, assim, a pergunta que eu queria fazer é, assim, você tem alguma coisa, assim, que explique, algum documento, talvez, como isso se tornou, digamos assim, uma posse da Igreja Católica? Porque hoje em dia a gente não vê mais nenhuma igreja evangélica orando ou professando o creio em Deus Pai, né, como a gente diz aqui, né? E meio que assim também teve a questão que a Igreja Católica ela criou, não sei como também, que eu nunca pesquisei, o credo da Salve Rainha, né, que é meio que paralelo ao creio em Deus Pai, né, digamos assim, para meio que equiparar o poder divino de Maria, não sei, parece, né, assim, ao que dá a entender, né. Nesse caso aí já quando a igreja ela cria um credo em relação à questão de Maria, isso já vem, a gente já pode pensar numa igreja jamais romanizada mesmo, com aquela ideia do dogma da pessoa de Maria, né? Porque isso vai sendo construído ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem a igreja que ela vem, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é aquela igreja que vem lá do século I lá.
certo? Como nós que viemos da questão do protestantes também, a gente vem nessa mesma linha. A questão é que em um determinado dado momento na história da igreja, a igreja católica, por essa questão até de um poder mais temporal, como é que fala? A corrupção que vai acontecendo dentro da igreja, né? Aquela ideia de um poder centralizado sobre um homem, né? Aquela figura do homem, que ele dita as regras. Isso tudo vai sendo construído ao longo do tempo. E quando chega ao período da reforma, a ideia que a Igreja Católica Romana passa é assim: nós somos os de sempre, né? Os protestantes, eles vêm sobre uma divisão, né, e ainda alguns que acham assim, precisamos voltar para a igreja mãe, a grande igreja mãe, que é a Igreja Católica Romana. Quando, na verdade, quem sai dos trilhos, né, aí eu digo assim, a igreja de Cristo, ela sempre manteve nesse trilho, claro que aí vai mudando, quem sai do trilho é exatamente a Igreja Católica Romana, quando ela começa a criar novas posturas de doutrina, né, desvirtua algumas questões relacionadas à ideia da salvação, da graça. Isso vai sendo realmente elaborado ao longo do século. Aí o que é que acontece? Quando chega aos protestantes, eles acabam, é como se tem questões antigas, por exemplo, o credo é como se fosse posse dos católicos romanos, quando, na verdade, é um posse da igreja cristã, aquela igreja que está lá, é a igreja cristã, por isso que eu falo assim, quando alguém critica e diz assim, a partir de Constantino, a igreja já se corrompeu, não, gente, a igreja, ali, a partir de Constantino, realmente, a gente vai começar a ver uma mudança de pensamento, porque não é mais você tem agora um número de cristãos nominais, simplesmente, por uma questão de status, né? Mas não por uma questão de confissão, assim, a gente tem, mas é lógico que a igreja de Cristo estava ali presente, porque a gente vai encontrar, não é possível que em uma história de 1000 anos da igreja, o Espírito Santo não atuou na história da igreja, né? E é lógico que muitos fiéis daquele tempo, eles acabaram sendo realmente enganados, a igreja, eles vão dar conta disso, porque eles trouxeram ensinamentos que fizeram com que muitos acreditassem que era o magistério da igreja, que tinha todo esse poder. Então, quando chega a reforma, os protestantes, eles acabam deixando algumas coisas para trás. A igreja católica, por ela ter até mais a questão de uma influência maior, ela abraça, que assim, isso aqui é nosso, né? Alguns pais da igreja que eles vão trazer, né? E a gente acaba até rejeitando alguns pais da igreja. E o credo, por exemplo. E aí, o problema é que a igreja utiliza o credo como uma reza. Embora no século II, século III, os cristãos, eles precisavam aprender o credo, eles recitavam o credo no seu momento de batismo. O credo era recitado. Por quê? Era uma forma deles absorverem, uma questão de teologia, né, de combater as heresias da época, eles se firmarem, eles saberem em quem que eles estão crendo. Você não tem um cano formado ainda no Novo Testamento, organizado, né? Formado já estava, não estava organizado. Os cristãos, eles estão sendo orientados por um bispo aqui, outro ali na tua igreja, pega uma carta, pega um evangelho, está lendo, e aí eles estão ali elaborando. Então, assim, nós precisamos professar nossa fé. Em que nós cremos? Nós estamos rebatendo aqui. Deus é o Criador. Deus é o Criador dos céus e da terra, Não foi um demiurgo que foi lá e criou, né? Não foram os Ions que lançaram sobre a Terra e as coisas vão acontecendo. Não é nada disso. Deus criou o universo. E aí eles vão rebatendo algumas questões. Aí
os cristãos, eles vão deixando isso para trás. Eu lembro que eu ouvia quando eu era criança, meus pais, eu cresci em um lar cristão, e meus pais não tinham esse negócio do credo, né? Credo, meu Deus, é uma coisa de católico. Mas aí a gente vai vendo, porque isso é até uma falta de conhecimento sobre a história. E aí, quando a gente tem essa ignorância, né, em relação à história, a gente se perde nisso e acha realmente que isso pertence, não. Primeiro que até o próprio termo, né? Aí, é lógico que o termo ele ganha um certo significado, catolicismo romano, porque a gente já acaba igreja católica. Quando você fala igreja católica, você está falando da igreja católica romana, né? Mas católico todos nós somos. Mas é isso, então a importância, eu vejo que, assim, nós como igreja cristã, evangélica, a gente precisa ensinar para os membros das nossas igrejas, em salas de EBDs, em oficinas promovidas, para que os membros eles tenham conhecimento disso, né? Do que pertence? Pertence à igreja, igreja cristã, né? E isso vai trazer. Então, assim, o credo, ele está rebatendo heresias, está trazendo realmente algo do que era o contexto da época. Aí, o credo constantinopolitano, eles até acrescentam, né? Deus de Deus, luz de luz, que no início não coloca, ele só coloca em um só Deus, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí eles acrescentam, né, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então eu creio em Jesus Cristo, o único unigênito de Deus, Filho unigênito, único, né, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Isso aqui eles estão rebatendo a heresia ariana também. Então, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Olha só, gerado. Só tá travando para vocês? Eu acho que está travando um pouco, irmão. Sim, travou um pouco. Travou. Eu agora não estou ouvindo mais nada. Interessante isso que ela está falando mutou sobre sem essa questão querer. de heresia, viu? Professora, tá muito seu microfone. Alguém colocou lá no porta. Alguém colocou no grupo uma frase, eu achei bem interessante, sobre a questão da tolerância, e a gente pode fazer um paralelo com a heresia, né? Até o microfone está bloqueado. Ah, da O microfone da professora, é mesmo, professora. gente. É porque a internet dela está travando, eu acho que ela não conseguiu desbloquear ainda. Era bom ela sair e voltar. Gente, eu perguntar a vocês aqui enquanto ela volta, ela está em qual página dessa apostila que está no Moodle? Eu só consegui acessar o Moodle agora recente e eu não peguei o início do raciocínio dela no Sei não, apostila. deixa eu dar uma olhada aqui. Boa pergunta, viu, meu irmão? Eu também tô Ela está perdido, fazendo um apanhado saber. por cima, né? Eu creio que ela não está seguindo a apostila, não. Ela está fazendo um apanhado. Eu acho Ela que não é não. muito de seguir a apostila, é mais de fazer um apanhado mesmo. É porque eu não Pelo tô pouco que eu vi, conseguindo está dentro estudar. do assunto, mas não está seguindo uma sequência muito lógica, assim, da apostila, mas está fazendo um resumão do assunto. Eu não tô conseguindo estudar muito esses dias, e É, aí eu é, tô é a meio do perdido, gigante, assim, né? mas eu tô captando as informações que ela tá dando, e aí quando eu vou ler o material, aí refresca a mente, mas em relação, assim, à parte da apostila mesmo, eu não sei. Tem uns textos lá que ela passou, eu li algumas partes. Firmo, tu fez uma pergunta muito boa, porque a gente estava lendo e vendo, né? E diz que o credo é a profissão de fé oficial do
do católico, né? Tem uma pergunta. E é algo que a gente acredita. Só tem aquilo que ele fala da Santa Igreja, aí que a gente deve falar isso. Oi, gente. Oi, Pro, boa noite. Não, a Voltou, gente né? pode falar sim da Santa Igreja, sim, também. Quando Pode, Pro. pode sim a Santa Igreja, a Igreja de Cristo. A igreja Eu de ia Cristo, falar né? isso. É santa. Santa, única. Eles colocam assim, a Igreja única e santa é a Igreja de Cristo. A gente pode usar sim esse termo. Ô, professora, por um tempo, o meu irmão fez seminário presbiteriano, né? E eu frequentei a igreja presbiteriana quando mais jovem. E, assim, uma coisa que eu achava muito interessante é exatamente isso, porque na igreja presbiteriana eles são muito cautelosos nesse sentido. A classe de catecúmenos, né, que eles chamam, é uma classe que trabalha muito com essa questão histórica. Então, a gente na classe de catecúmenos tinha que decorar o credo, e eles explicam direitinho, falam sobre o credo niceno, pega toda a história, né? E eu achava isso assim fenomenal. Eu me identifico mais com a doutrina batista, por isso que eu estou na igreja batista, mas é algo que hoje sou professora de classe de batismo e eu tento trazer um pouco disso para a classe de batismo nossa, aqui na Igreja Batista, a questão dessa questão histórica do credo. Isso é de quando fala Santa Igreja Universal, né? Está falando da Igreja de Cristo. Então, por isso que a gente pode mencionar não é a Santa católica. Igreja. Não, Gente, é porque o credo- católico quer dizer universal, era a igreja a primeira, né? Eles falam assim, eu creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Não é a igreja romana que a gente vê hoje. É aqui o século III, século IV. A igreja está afirmando a sua ortodoxia. Então, quando a gente fala de uma igreja una, porque o que acontece? A igreja católica, os católicos, eles vão adotar isso para eles, né? Que é só a única igreja. Qual é a única igreja? A única igreja a criar foi a igreja católica. Sim, a igreja católica, a igreja de Cristo. A igreja que tem a sua mensagem é como um todo, né? A Catarrolos, né? Onde houver Cristo, ali está a igreja dele. A igreja, ela é universal, né? É até problema a gente falar até todos os problemas, né? A igreja universal, é mundial, né? Enfim. Nós somos a igreja católica, nós só não somos romanos, né? O problema foi o romanismo entrar dentro essa ideia muito voltada para a questão muito da autoridade, do poder. O problema está nessa questão do poder, voltado para a questão do homem. Porque quando a gente pega o credo, que coloca quando eles estão falando dessa igreja una, é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela é uma igreja, né? O corpo de Cristo, onde tiver a Cristo, a igreja dele está ali presente. E a igreja ela é católica porque ela é universal. E ela é apostólica. Então, nós somos católicos, apostólicos, brasileiros e batista, né? Gostei. E isso a gente precisa, como o Belinda falou aí, é o que a gente precisa ensinar. Uma coisa que eu não gosto muito no nosso meio batista, e até porque, assim, a gente vai encontrar, né, alguns pastores de antigamente, quando eles vão escrever, eles falam muito essa ideia de os batistas não se prende a uma questão de história. Não, gente, nós precisamos nos prender com a questão da história, sim. Uhum. A história faz parte da nossa identidade. E parece assim que se a gente falar da história, a gente está desprezando a Bíblia. A gente não está desprezando a Bíblia, até porque a Bíblia é um livro histórico, ela conta a história de um povo. O próprio Deus pega um homem, mostra para esse homem, conta a origem do mundo, como é que foi, vai mostrando para esse povo que eles vão chegar numa terra, lugar de muito, muito incrédulos, e o povo também era muito incrédulo, né? E Deus vai mostrando tudo, Deus está contando, narrando uma história, Deus está trazendo o plano de redenção todo narrado ali por meio da história contada na Bíblia, gente. A gente precisa cuidar disso. E quando a gente cuida da história nossa,
A história nossa como igreja e a história nossa como denominação, nós estamos cuidando de uma identidade. Pode falar, Marta. Ouvindo agora? Estou ouvindo. Aí eu vou comentar um ponto que eu acredito que isso é reflexo de como a educação e a história é vista nas escolas. A história do Brasil é contada de ponta cabeça, fatiada, emendada, escondida. A história de fundação do nosso país é contada pela metade. As datas marcantes são deixadas de lado. E o povo cristão está nesse país ouvindo que não tem história do país. Logo, por que eu vou contar a história cristã, a história dos batistas? Por que eu vou saber disso? Isso é um reflexo da educação. O projeto de educação de alguns partidos, de alguma ideia, a ideia que está instalada atualmente no país, onde a história do país ela é o tempo todo desmerecida. Caso clássico lá Dom Pedro estava de diarreia. E daí? Que ele estava de diarreia? O Hitler, o da França lá sofreu de hemorroida, nem por isso ninguém fala que o cara sofreu de hemorroida, o Napoleão. E daí? Ninguém fala disso, mas assim, na nossa história é ridicularizado. Isso não desfaz o fato. Aí, por causa disso, da nossa história, que é descontextualizada, sem contar os anacronismos que inventam, quando a gente vai para a igreja, a gente não pode contar a história do Batista, a fundação, o que nós cremos, o que deixamos de crer. Os fatos históricos marcantes são perdidos. E a gente acaba fazendo o que está errado, porque a própria Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar, conta história. Quando ele estiver pequenininho, de colo, andando, a gente acaba errando, e aí depois a gente colhe os frutos pecos. Então, nesse ponto, o Batista precisa melhorar nesse sentido, porque estamos cometendo esse erro grave de não contar a história. As nossas EBDs ficam discutindo polêmicas, coisas que são pontos claros na Bíblia, que não deve ser discutido, não precisa discutir, é só reafirmar, está escrito isso, ponto, é a vida que segue. Aí fica discutindo o sexo dos anjos na EBD, quando os fundamentos da vida cristã, o que é ser cristão, por que nós somos batistas, por que nós acreditamos, nós pensamos desse jeito, nós deixamos de lado. Exatamente. Então, a gente precisa valorizar, né? Porque quando a gente fala da história, a gente fala a identidade. A identidade de um povo, ela é marcada pela história, pela questão dos princípios, a questão da doutrina, né? As confissões de fé. Então, tudo isso a gente tem. A gente precisa valorizar e precisa realmente ensinar. Fala, Gilmário. A senhora trouxe uma questão que, para mim, é nova, é vivendo e aprendendo. Claro que a gente está aqui para aprender mesmo, não tenho vergonha nenhuma. Boa, Gilmar. Você falou católico, apostólico, é dentro de mim. Agora, eu nunca sabia que era católico, apostólico, brasileiro, batista, do exemplo. Católico, apostólico, para mim era só os católicos, entendeu o que eu estou falando? Eu também, mas não, né? Nós estamos, a Igreja de Cristo está firmada na doutrina de quem? Dos apóstolos. Né? Então, aí esse termo católico, ele é trazido para dentro da igreja no século II, por Irineu de Lyon, para dizer, onde está a Igreja de Cristo, onde está Cristo, está a sua igreja. A Igreja de Cristo, ela é universal. A mensagem, ela é única. E isso ele estava rebatendo também as congregações locais das heresias que tinham lá. Marcion cria uma coisa, a Montano cria outra, os gnósticos criam outra, vem o Ário cria outra. A Igreja de Cristo não. A mensagem é sobre Cristo, o Evangelho, as boas novas. Então é uma mensagem única. Em qualquer lugar que a Igreja de Cristo tiver, essa mensagem ela não muda, é a mesma. Então ela é católica, por isso. E ela é apostólica, porque a Igreja de Cristo está fundamentada, né, na doutrina dos apóstolos. E aí nós somos brasileiros porque nós estamos no Brasil, nós não estamos em Roma para dizer que nós somos romanos. Nós estamos no Brasil. E aí vem a questão denominacional, né? Porque nós somos batistas. Tudo isso. Quem levantou a mão aí pode falar. Boa noite, professora. Graça e paz a todos. Olha, professora, eu compreendo, assim, que essas nomenclaturas, às vezes, elas até nos confundem um pouco, né?
No meio cristão em que eu congrego, se eu falar que a Igreja Batista é católica, eles não vão compreender. Porque desde a Reforma Protestante... É a questão de ensinar, Valquíris. Você não precisa chegar e dizer assim, a Igreja Batista é católica, não. A ideia é a gente precisa ensinar a história da Igreja para o nosso povo, para eles compreenderem. É lógico que hoje o termo ganhou mesmo uma redefinição mais voltada. Quando você fala de católicos, você está se referindo a todo mundo sabe que é católicos romanos, né? A senhora me permite concluir? Não quer dizer que nós não sejamos católicos. Nós somos católicos. Porque exatamente a mensagem que a igreja traz é uma mensagem apenas. A mensagem de Cristo ela é universal. Em qualquer lugar que tiver a igreja de Cristo, a mensagem é a mesma. Mas entendo que realmente é aquela coisa. A gente tem que saber como a gente passa essas informações. E as informações elas precisam ser ensinadas. E elas são ensinadas onde? Por meio de uma escola de EBD, promove uma atividade, se fala, vai mostrando passo ali, apresentando essas questões, e mostrando. É claro que a gente não fica dizendo, eu sou mas assim, no termo em si, nós somos católicos. Isso. Veja bem, professora, esse termo católico, como a senhora mesma citou, ele foi citado por Santo Inácio de Antioquia no ano 108. Século II. Contexto, século II, ano 108. Naquele contexto, ele queria dizer que a igreja ela era uma igreja global, universal. A partir da Reforma Protestante, a gente começa a receber ou ganhar outras nomenclaturas, surge o termo protestante, começam a surgir os calvinistas, o anabatista e outros mais, outros grupos religiosos. A gente começa a mudar a Eucaristia para a Santa Ceia, paróquia, a gente começa a mudar os nomes, todo esse vocabulário católico, ele começa a perder sentido a partir da Reforma Protestante. Mas por que vai mudar? Fiquei admirado quando eu fui lá na cidade, Domingos Martins, no Espírito Santo, e lá tem uma igreja luterana na praça da cidade, e os luteranos, eles são bem parecidos com os católicos, né? O pastor, ele usa aqueles paramentos também da igreja católica, tá certo? Então, assim, mas é uma questão cultural. Sim. Mas nós, protestantes, assim, trocando em miúdo, a gente não é muito comum usar o termo católico. Eu como estudante de teologia, como crente há mais de 40 anos, eu compreendo que nós somos católicos, sim. Isso. Eu tive a oportunidade de estudar a patrística, tá certo? Eu tive a oportunidade de fazer outros cursos. Eu tenho essa compreensão, mas não é fácil a pessoa chegar numa igreja e começar a contar a história. Inclusive, essa questão da patrística, grande parte dos nossos irmãos, eles não conhecem, eles não sabem. Para eles, o último apóstolo foi João, como está na Bíblia, e daí a igreja vai aparecer cá. Eles não têm essas informações detalhadas. E a gente sabe que durante a Idade Média, aquela disputa pelo poder temporal, a Igreja Católica ela foi se afastando das Escrituras, né? A senhora mesmo já colocou aí. Então, ao ponto do Martinho Lutero, ele, então, desde o começo, lá, os cátaros, os valdenses, né, foram os grupos que surgiram lá para o século XII, depois do século XIII, tá certo? São os primeiros grupos protestantes que surgiram na história, os e cátaros lá depois do século XVI, Lutero consegue... Eles eram hereges, não eram considerados protestantes. Considerado herege, porque o magistério da igreja é que fazia a interpretação da Bíblia. Então, não se permitia a outra pessoa fazê-lo. Né? Mas assim, mesmo sendo, porque assim, até nesse período, quem definia a questão de ser o herege não era a própria igreja católica, mas quando a gente conhece as doutrinas e quando a gente conhece o que os cátaros ensinavam, de protestante eles não tinham nada. Eles também eram realmente... tinha essa dificuldade. Também tinha essa dificuldade, mas eles também eram contra muitas partes da doutrina católica. Né? Eles eram uma mistura, né?
Mas tudo bem, era só a minha colocação, né, em relação a isso. Eu entendo, mas aquela coisa assim, o que eu quero dizer para vocês não vão chegar para, não é isso, chegar para a igreja e começar, não é isso, é a falta de ensino. Se a igreja ela fosse ensinada desde lá do período, porque o que acontece? Os termos realmente eles vão mudando. Por exemplo, a gente não utiliza o termo catequese, mas o termo catequese, catecismo, vai surgir dentro da reforma protestante, não é da igreja romana. É na reforma, quem traz essa ideia do ensino para a criança. Ao lado de cada paróquia tem que ter uma escola para ensinar, e o ensino não era só um ensino, uma questão religiosa, era um ensino também para ensinar essas pessoas a lerem, porque elas precisavam ler a Bíblia. Então, ao lado de cada paróquia, uma escola. E isso foi um lema divulgado entre as igrejas reformadas. Entre os batistas também, quando eles chegaram aqui no Brasil, finalzinho do século XIX, também tinha essa ideia, ao lado de cada paróquia, uma escola. Lógico que é aquela coisa, o termo a gente vai perdendo os termos ao longo, né, do século. Por exemplo, quem é que diz, você não diz que você é uma pessoa ortodoxa, geralmente a gente não fala, eu sou ortodoxo, não soa um tanto complicado a gente falar? Né? Porque quando você fala assim, somos ortodoxos, a gente vai para onde? A gente vai para o Oriente. Vai lá para o Oriente, a Igreja do Oriente. Quando a ortodoxia é a doutrina reta. Né? Por exemplo, a gente não utiliza o termo quando diz assim, nós somos dogmáticos. Meu Deus do céu, dogmáticos. Não, gente, nós somos dogmáticos. Precisamos ser em relação a tudo aquilo que se refere à pessoa de Cristo. Todas as doutrinas bíblicas, nós precisamos ser dogmáticos quanto a isso. Tudo que se refere à doutrina bíblica, nós precisamos ser dogmáticos. Então, assim, só que aí o termo vai vai tendo outra dimensão. Aí a gente fala assim, a gente critica, a Igreja Católica ela é muito dogmática, aí vai para o dogma da Maria, né? Dogma de Maria, outros dogmas, né? Só que assim, é o que a gente vai perdendo no tempo. Quando a reforma protestante chega, a ideia de igreja é a ideia mesma. Os protestantes eles não trazem uma outra questão. É tanto que tem alguns termos que eles vão usar, os próprios batistas vão usar nos credos batistas também, sobre essa questão da igreja, né? Una, né? Santa, eles utilizam isso. A questão do protestantismo é uma ramificação dentro do cristianismo. Exatamente, por falta de uso a gente vai perdendo, a gente perde isso. Por falta de ensino, a igreja, os protestantes, eles se perdem realmente na história. Por quê? Porque vai abandonando muita coisa, vai achando que não tem importância. É como se o importante agora eu precisasse só ler Bíblia, ensinar a Bíblia para os fiéis, só isso basta. Eu já vi muitos batistas dizendo assim, esse negócio de história e tal, isso não importa, a gente crê na Bíblia, a única regra de fé e tal é isso, a autoridade nossa é a Bíblia, tem alguns batistas que nem adotam, desprezam até a confissão de fé, nossa. As confissões de fé dentro de uma igreja, ela não vem para substituir a Bíblia, pelo contrário, ela reafirma a fé da qual nós cremos, das doutrinas que são bíblicas. Aí vem essas questões denominacional que vai trazendo, e aí a gente vai se perdendo nisso. Se houve peraí, viu, Ceará, só um instantinho. Se houve um conflito, um anticatolicismo entre os protestantes presente, eu acho que assim, no meio batista foi assim o maior de todos. Os batistas, eles eram anticatólicos da cabeça do pé ao dedo. E aqui no Brasil, essa rixa foi demais. Então, começa aquela ideia de quem são os batistas? Batista, né? Os batistas, eles não são nem... Às vezes até o termo evangélico cria até problema, né, com a questão do termo evangélico, protestante. Quem diga que os batistas não são nem protestantes, gente, sabe? Que a Igreja Batista não é não veio nem no período de reforma. Gente, é falta mesmo de conhecimento da história. E isso gera um problema, e dessa forma, de que as pessoas, elas ficam assim, então, não é
vou chegar aqui agora e vou falar para vocês, né, de uma forma assim bem, não, é começar a ensinar. Eu vejo que a igreja, ela precisa conhecer, nós protestantes precisamos ensinar a nossa história, para ensinar de uma forma, né, bem suave, bem tranquila ali, mostrando alguns pontos, né, e mostrando também o porquê que a gente não utiliza o termo hoje para falar disso, mas dizer que nós somos católicos, né, por quê? Por causa do próprio termo que vem, a ideia do termo, qual é a ideia do termo, e quando os reformadores vêm, eles não estão tirando isso, porque vai surgindo a questão denominacional, vertentes dentro do cristianismo, que a gente tem, dentro do cristianismo a gente tem a Igreja Católica Romana, aí a gente tem os católicos, né, vou usar o termo, a gente tem os católicos, tem os protestantes, que tem os luteranos, que são protestantes também, tem as igrejas reformadas, que dentro dessas igrejas reformadas nós vamos ter uma linha aí nós vamos ter os presbiterianos, nós vamos ter os batistas, nós vamos ter os congregacionais. Então, assim, a gente vai tendo essas ramificações que vão surgindo. Quer ver uma coisa? Só um instantinho, meu Ceará. Quer ver uma coisa? A gente não utiliza o termo sacramento porque associa o termo sacramento para a Igreja Católica, mas quando os batistas falavam sobre a questão do sacramento, inicialmente, para nós batistas, nas nossas origens, sacramento era aquilo que representava visivelmente o ato da graça de Deus. Você só pode participar de uma ceia porque um dia você foi alcançado pela graça. Você só vai participar de um batismo porque você professou uma fé, e aí você vai ser batizado. E o batismo e a ceia são o sacramento como algo visível, que você pode ver, o meio da graça de Deus, mostrar por que você está no corpo de Cristo. Então tinha isso, aí a gente vai abandonando também o termo, e assim, isso não é problema, a gente só precisa entender, né? A gente só precisa compreender isso. Diga, Ceará. A senhora falando isso aí, eu fiquei pensando numa coisa que minha mãe me falou quando eu fui no Ceará. Até que eu falei no chat aí, a minha cidade lá no Ceará, a cidade pequena, né, lá no interior, e aí muitas pessoas analfabetas não sabiam ler e tal, e a minha mãe me disse que um padre na época falou assim, não, eu vou ensinar esse povo a ler aí. Ceará, Começou a gente não tá conseguindo entender, não. Oi? Tá com eco. A professora tem que fechar o microfone que está dando retorno. Tá, é porque tá dando retorno aí. É no meu? É o da senhora. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tem que fechar o microfone do telefone. Fala, Ceará. Abre o microfone, Ceará. A senhora falando aí eu lembrei de uma coisa interessante. Hoje a gente não quer ser rotulado com a Igreja Católica, né? Então qualquer termo que nos rotule, ou nos ligue, ou apenas pareça que nós somos da Igreja Católica, a gente quer, ao mesmo tempo, já pular fora. Se você falar a palavra católico, o cara já dá um pinote lá no céu. Não, eu sou crente, tá doido? Aí, mas é uma coisa que eu observo, o pessoal fala assim, não, eu sou da Igreja Batista. E você quer ver um crente brabo, meu amigo? É o crente das primeiras igrejas batistas. Se você bater palma perto dele, já tiver com a cara, já pensa logo, esse cara tá com o diabo. Aí, eu fico olhando assim, eu digo, eu não sei, é uma coisa que é interessante. O cara quer se identificar realmente como um batista mesmo, que é aquela coisa assim. Eu acho interessante, uma diversidade, é uma diversidade dentro da igreja, né? Mas é interessante como o irmão Valquíris falou aí, também, porque é uma ignorância que é uma falta de conhecimento, mas que a gente não deve julgar, né? A gente tem que entender o que acontece na igreja, né? É igual o Marlon falou, né? Marlon também trouxe. Sim. Marlon, fala, Jorge. Sim, pode falar, Gilmar, e depois Jorge fala. Sim. Marlon trouxe uma ideia muito bem colocada, que o povo não tem a cultura, né? Essa cultura de ler, de buscar a história, né? Estou falando do cristianismo mesmo, a gente acaba apoiando.
e não leva essas questões para a igreja, porque talvez não é interessante. É interessante, mas é mais explicar a salvação, explicar o que Cristo é que vai salvar e tudo mais, essa linha, mas não vem trazer essa história. É o que o Ceará falou. Como é que você vai falar que o cara é católico, é tudo? Não vai entender, tem que explicar. Se não explicar, não vai entender nunca. Fala, Jorge. Professora, fecha. O microfone está aberto. Eu vejo a igreja atual, digo com pesar, a igreja atual ela está muito aquém, vamos dizer assim, daquilo que poderia ser. Eu lendo o Antigo Testamento, nós podemos contemplar Deus preocupado com a história do povo, que não caísse no esquecimento. E orientava aos pais que ensinasse os filhos a história do povo antigo, de como saiu do Egito, a verdadeira história, de como os pais foram exaltados e também como foram fracos em alguns momentos. Orientados a lembrar de um Deus que sempre esteve com eles nas dificuldades. E aí perguntaram, quando é que eu posso orientar isso ao meu filho? É você andando no caminho, deitando com ele, pegando na mão dele e se levantando. O que a igreja hoje precisa é mergulhar nisso aí que a senhora acabou de falar, que a aula está bem para lá de maravilhosa. Mergulhar no profundo do histórico, da raiz, de quando e como começou realmente a igreja. E como vem se desenvolvendo a igreja de lá para cá. Se a senhora chegar... O Norton, Marton, esqueci o nome dele, ele fez um comentário excelente aí. Se a senhora sentar no EBD, eu falo porque eu sou batista, e perguntar a origem da igreja, falar sobre os cânones, falar até mesmo da reforma protestante por Lutero, por Agostinho e tantos outros, a gente vai ver crentes que não sabem definir nenhum nem outro. Então a igreja realmente, a atual, perdeu o rumo, mas não tem nada perdido. Precisa voltar, é como o termo se converter, né? Você está andando em um caminho, você ver que está errando, voltar e trilhar no caminho certo. Precisamos voltar às raízes e ver realmente o que é necessário para fazer, para crescermos, e assim como no passado, passarmos para os nossos filhos, isso que a senhora está falando aí. Eu acredito que seja esse rumo aí. Pois é. E isso está tudo muito ligado à questão do ensino mesmo, né? A orientar nós, pais cristãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos, desde pequeno, contar essas histórias, né, para eles. Quer ver uma coisa assim que você estava falando aí, eu lembrando, né? Hoje que eu falo assim, atualmente, se não tomar cuidado, os nossos púlpitos estão virando lugar de coach, né? Olha que a igreja, durante a Idade Média, não havia uma pregação, né? Tinha ali a homilia no latim, um padre virado de costa para o público, decorado, que muitos não sabiam nem o latim, só decorava aquilo ali para poder falar. Quando vem a Reforma Protestante, eles vão dar um valor imenso para a questão do texto expositivo, a mensagem, né? Vamos pregar. Calvino diz assim, eu quero pregar versículos por versículos, porque durante um tempo a igreja ficou sem ouvir a palavra, então era prazeroso para ele fazer isso, e ele fazia, e outros reformadores também vão fazer isso, vão dar muita ênfase a essa questão da pregação, né? Então, durante um tempo, o púlpito vai ser a base, algo que é central dentro da igreja,
como a questão da pregação, do ensino. Hoje a gente já vai vendo que não é bem assim. As pessoas estão trocando a mensagem por qualquer outra coisa, né? E às vezes está ali fazendo muitas alegorias com textos bíblicos, trazendo de forma muito alegórica, porque não está tendo a preocupação com a questão do ensino, quando isso foi primordial dentro da questão da igreja. Aí você vai, hoje com esse negócio do boom da internet aí, de tantos e tantos pregadores, com tantas coisas que você ouve, você está ouvindo um monte de baboseira aí, as pessoas estão, oh, que coisa linda, que maravilha e tal, quando na verdade não é nada, tem nada de Bíblia, né? Aí, se não tomar cuidado, vai acontecer isso, a gente vai viver uma geração, né, de crentes precisando retornar a essa questão de olhar para a Bíblia, ver os textos e estudar, né? Então, quando a igreja ela se preocupa com a questão da formação do cânon, o Irineu de Lyon, ele dizia o seguinte, olha, a autoridade da igreja, ela repousa sobre isso. Então, havia uma preocupação deles em estabelecer esse cânon para conter os ataques, né, os ataques das heresias. Pode falar, quem foi? Everson, fala, Everson. Boa noite, professora, queridos colegas, pais. Boa noite a todos. Professora, na verdade, nossa, essa é legal o seu microfone, porque tá... Obrigado. Hoje, os púlpitos viraram grandes centros de pregações almáticas, onde simplesmente o pastor, o pregador, ele fala aquilo que é bom para a alma dos seus ouvintes e acabam esquecendo da exposição das Sagradas Escrituras, né? Não sei se alguns irmãos já puderam participar de cultos onde pelo menos já fui à igreja pentecostal e aconteceu isso comigo, onde o cidadão chegava lá, passava meia hora com a Bíblia fechada e dizia que estava pregando, né? Trouxe também uma citação do Suga Michelin, que ele diz assim que nós pregamos da parte de Deus e na presença de Deus. Mesmo quando procuramos demonstrar que a pregação expositiva é o melhor alimento no longo prazo para edificar a Igreja de Cristo e o meio por excelência para a salvação das almas. Ainda assim, insistirei que a pregação não é um fim em si mesmo. Devemos nos esforçar para expor fielmente as Escrituras, porque Deus se glorifica na realização de obras através da sua palavra. O método em que Deus manifesta o seu querer e a sua vontade é pela exposição das Sagradas Escrituras, né? Isso foi perdido na história com a Igreja Católica, fazendo com que as pessoas seguissem simplesmente a doutrina dos clérigos, mas hoje, graças a Deus, com a reforma protestante, nós temos essa liberdade, mas infelizmente queremos voltar para os erros do passado. E, se vivermos nesse ciclo, voltaremos voltaremos como igreja a estar presos na mão de homens que simplesmente querem ter os seus propósitos acima do reino de Deus. Exatamente isso, né? Você falou sobre a questão, né, da história, de voltar, né? Esses erros do passado a gente cometendo, né? Tem um filósofo, Friedrich Hegel, ele diz o seguinte: o que nós aprendemos da história é que nós não aprendemos nada da história, né? Por quê? A gente repete os erros. Mas assim, você está ouvindo, você está vendo, você está repetindo. Diga, Veraldo. Oi, professora, boa noite. Professora, lendo o material a respeito do impacto de Constantino
né? Eu anotei aqui algumas coisas. Fala a respeito na época de Constantino, o culto cristão tinha sido relativamente simples. No princípio, se reuniam em casas particulares. Uma coisa que eu achei interessante, depois começaram a se reunir também em cemitérios, como as catacumbas romanas. E também que eu vi aqui, que na época de Constantino, que surgiu as procissões, né, e surgiram os coros. Exatamente. Vai mudando, né? A configuração de culto vai mudando aí nesse período. Tem a disciplina chamada Teologia do Culto, que a gente trabalha esse desenvolvimento da liturgia ao longo do século na igreja, e chega um momento que vem essa parte que vai falando sobre essas mudanças, inclusive a ideia do censo, né, do incenso, que é trazido para dentro da igreja, que a partir de Constantino, aí traz aquela ideia que a gente vê hoje, as pessoas elas se inclinam na frente de uma igreja, né, ou de uma cruz, para poder fazer o sinal da cruz, como um símbolo de respeito, porque isso foi já uma questão criada, porque assim, você se prostrava diante de um imperador para prestar um respeito a ele. Então hoje você não tem mais o imperador como essa autoridade com relação à questão de prestar um culto, né? Até porque assim, o cristianismo ele a palavra fugiu agora aqui, monoteísta, né? E se tinha essa ideia, Constantino vai dizer que ele se converteu, né? Então tem tudo isso. Entendia que os cristãos, o Kyrios do cristão é Jesus Cristo. Então há essa ideia de você não se prostra já para um imperador, mas você tem uma autoridade eclesiástica ali no sentido da igreja, né? No caso, você tem a imagem de Cristo ali, a cruz, você tem a igreja, né? Como aquela questão soberana, e a formação de prédios, essas grandes catedrais, elas vão surgir no período de Constantino. E aí é lógico, gente, também tem um detalhe, a gente precisa também entender isso. Antes não tinha, né, a questão da construção de templos. Por quê? Porque os cristãos, eles eram perseguidos. Como é que cristãos perseguidos eles vão construir templos? O problema não foi nem na construção do templo, o problema foi na questão pomposa, né? Porque Constantino ele era uma pessoa muito vaidosa também, ele era muito regado a essa questão, né? Aí é ele que vai determinar essas roupas opulentas, né, essas vestimentas para o magistério da igreja. Então, o bispo ele se vestia muito bem. Por quê? Porque o imperador se vestia muito bem. Então, ele vai trazer tudo isso vai ser agregado à questão da igreja. A mudança na liturgia, o coro. Então, é o coro gregoriano, né? A igreja deixou de cantar, né? O clero, isso exatamente, o clero tem todas essas pompas. A igreja deixa de cantar. Sabe quando é que a igreja volta a cantar novamente? Com a reforma. Né? A igreja volta a cantar com a reforma. Só quem cantava era os monges. E eram notas, assim, difícil. A igreja, os fiéis, eles não cantavam, eles ficavam só ouvindo. Então, quando vem essa ideia hoje da igreja, por que esse culto ele é congregacional? A igreja precisa participar, né? Aquela ideia de uma pessoa só cantando lá na frente, não, né? Tinha, assim, muitos cristãos nominais, muitos, porque, assim, era status. Qual é a religião do império? O cristianismo. Então, vamos ser, né, cristãos aqui. O imperador, rei se converte ali, logo seus súditos são obrigados a se converter. Então, são mudanças que vão realmente acontecendo dentro na história da igreja. Vai trazendo muitas práticas do paganismo adentra, assim, o cristianismo. Mas, gente, no judaísmo também tem muita prática também, né, do paganismo. A gente não pode
nem tem coisas que a gente não pode demonizar, né? Não vamos fazer mais isso porque isso vem uma prática, porque as coisas elas vão sendo adaptadas, né? Elas vão sendo adaptadas. Por exemplo, há uma polêmica grande entre alguns cristãos sobre a questão do Natal, né? E porque é uma festa pagã. Gente, os cristãos, quando eles estavam lá, que determina que não é mais, os cristãos comemoravam o nascimento de Jesus. Eles não tinham a liberdade que eles vão ter depois, né? E aí, se tem um dia do Deus Sol, Deus invicto, e o que é que eles vão dizer? Não, o nosso Sol da Justiça é Cristo. Então, no dia 25, que vocês estão dizendo que é Deus, nós vamos decretar, né, um decreto que acaba sendo um decreto imperial, os cristãos vão celebrar o nascimento de Jesus. Esses cristãos, quando estavam celebrando o nascimento de Jesus, eles estão celebrando um Deus pagão, o Mitra? Não, eles estão falando de Jesus, né? Aí, se a gente ficar se apegando a essas coisas, a gente vai deixar de fazer muita coisa. Muita coisa. Inclusive, a questão do casamento, né? Aquele cortejo do casamento. Era de uma questão pagã também. Aqueles pagenzinhos entrando na frente da noiva para proteger a noiva contra os demônios, né? Das trevas, tá ali. Então, tinha toda aquela ideia. Aí a gente vai ter que cortar muita coisa. Inclusive, a gente não pode buquê, sim. Inclusive, a gente não pode nem comer bolo, né? Porque o bolo, ele era feito para uma deusa. Eu acho que era Artemis. A deusa Lua, era aquele bolo redondo ali que se fazia. Então, assim, a gente tem que ter sabedoria, né? E ver o que a gente está ensinando e o porquê que a gente ensina, né? Essas coisas e essas adaptações. A gente precisa ter cuidado, né? Isso aqui é do mundo pagão. Vamos lá pegar, porque até o calendário nosso, né, é também de um contexto pagão. Fala Terêncio e depois Everson. Cabelos brancos, ele deixa a gente... peraí, deixa eu cortar esse microfone aqui, que tem um microfone a mais aqui. Esse cabelo branco deixa a gente, assim, lembrando de muita coisa, que na evolução da própria igreja, que eu nasci mesmo numa igreja católica, no meio católico, fui batizado como católico e tal, e com 9 anos eu fui para a igreja evangélica e fui para os embaixadores, e de lá para cá são 51 anos de igreja. E a gente viu dentro desse tempo muitas coisas que foram evoluindo e foram modificando. Em outros tempos, na própria Igreja Católica também, a gente viu a evolução da Igreja Católica com os movimentos carismáticos, o movimento de percussão, esses movimentos que foram causados na Igreja Católica também. A atenção que as coisas que a gente demoniza muitas vezes, né? Tem pessoas que demonizam tudo e esquecem de detalhes. Às vezes você aquela história, né? Você não engole uma formiga, mas engole um boi. E aí a gente tem que tomar cuidado só, na verdade, com digamos assim, o modernismo do qual tira a gente do nosso eixo e passa a gente a acreditar em heresias, né? E isso aí a gente tem que ter cuidado. Mas tem coisas que, como nós que estudamos a Bíblia, nós sabemos que é errado, e muitas vezes está lá, o cara está se acabando, fazendo aquilo lá errado, a gente tem que cumprir a nossa vida. A gente tem que tratar da nossa vida, evangelizar do nosso jeito, e ficar se preocupando porque fulano fez isso, fulano faz aquilo, é meio complicado. Eu acho que ser cristão, nos dias de hoje, é uma luta vergonhosa para, muitas vezes, você ver, um cristão sério, ver as coisas que estão acontecendo aí, os pastores de pix, as pastoras, né, que vão pregar com roupas escandalosas, aquele negócio todo que está acontecendo, essa modernização,
esse negócio de cobrar ingresso para entrar na igreja. Dia desse estava lá, fulano de tal, agora você não se esqueça, procure logo seu ingresso. Aí do outro dia, fulano de tal é de graça, viu? Eu não entendi. Então, eu acho que eu estou ficando velho. Teve outra pessoa que levantou a mão aí, quem foi? Everton. Acho que foi Everton mesmo. Everson, foi Everson? Pode prosseguir, professora. Então, gente, só para fechar aqui, né, sobre a questão do cânon, a formação do cânon, que a gente já está pertinho de encerrar a aula, só quero fechar aqui sobre o cânon, que quando a gente fala essa formação do cânon, a Igreja Católica redigiu, que aí entra a questão, né, redigiu aí entre os apóstolos, tá? Ela recebeu, a Igreja redige por meio dos apóstolos, ela recebe também por meio dos destinatários, que são as igrejas que estão recebendo esse material, né? Depois, ela vai preservar esse Novo Testamento. A Igreja Católica, ela é diferente da Igreja Católica Romana, em Roma. Então, Roma vai se tornar uma das séries mais importantes, uma das principais séries da época, e mais em um contexto anterior, essa formalização de qualquer primazia bem anterior, né, a essa questão, em um contexto bem anterior a essa questão dessa formalização de uma primazia, né. Quando a gente fala dessa Igreja Católica, a gente está se referindo a essa Igreja una, santa, católica, apostólica, composta de comunidades urbanas gregas, de judeus helenizados, de gentios convertidos, de centros missionários que tinha no Oriente. Tinha vários centros missionários no Oriente. Então, é essa igreja espalhada, né? Hoje a gente vê a Igreja Católica Romana alegando para si a questão dessa autoridade. Foi a igreja quem formou o cânon. Não, o cânon já existia, né? O papel de Roma nesse texto neotestamentário, a gente vai encontrar o quê? A gente só vai encontrar a Epístola a Timóteo, que foi escrita em Roma, né? A carta aos Romanos foi enviada por Paulo a uma comunidade que já era existente, então nenhum evangelho foi escrito por autores romanos. João, quando ele escreve em Éfeso. Lucas vai escrever para um patrono grego. Marcos, embora Marcos ele esteja destinando o evangelho ali, né, a Roma, ele redigiu em grego, refletindo uma cultura helenística predominante da época. Então, o ponto central aqui não é que Roma não participou, né? A Igreja de Roma não participou, mas é que a origem textual do Novo Testamento, ela não girava exclusivamente em torno de Roma, como eles hoje alegam. Isso não estava girando em torno de Roma. O Novo Testamento, ele nasce numa língua da época que é o grego koiné, a língua franca do Império, né? Mesmo Roma, ali nos seus primeiros séculos, utilizava o grego nessa linguagem, nessa correspondência. Então, o cristianismo ele não estava restrito a Roma. O cristianismo estava espalhado por Antioquia, Alexandria, Corinto, Éfeso, outros centros. Oi? Muitas pessoas que ouviam da fé com os apóstolos que propagavam o cristianismo, né? Também os judeus não seguidores do judaísmo, mas ali habitantes de Judá,
eles ouviam a mensagem do evangelho e quando eram perseguidos e iam para outras localidades, eles levavam e comunicavam essa fé para as pessoas que eles encontravam. Existe também a questão de que cada vez mais que, principalmente no primeiro século, quando o cristianismo ele era perseguido tanto pelo Império quanto pelos judeus, a alternativa para o cristianismo foi essa. Os pais da igreja tiveram essa atitude como uma resposta às perseguições. Exatamente, né? Então, assim, a gente vê que a igreja ela estava espalhada. Então, assim, por que Roma, né? Assim, então, havia uma matriz, ela era oriental, ela era helenística, refletia um movimento orgânico, um movimento multirregional, e não era dirigido por um único centro, não. Ainda que essa igreja, centrada em Roma, ela tinha um poder centralizado na figura de um papa, né, de um bispo inicialmente, né, inicialmente aqui de um bispo, mas você tem outras igrejas circulando em outras localidades, então o cânon ele vai ser um processo. A seleção ela não vai nascer de uma decisão única ou uma questão autoritária, mas ela vai ser um reconhecimento que é um progressivo. Ela é um reconhecimento progressivo, ele é público e ele é litúrgico. Eles vão criar, eles vão estabelecer critérios. Quais são os critérios os quais nós vamos reconhecer esse livro aqui como inspirado? Então foi todo um processo que vai acontecendo ao longo da história. Então não é uma coisa que é centralizada. Os concílios, não aconteceu nenhum concílio em Roma para decidir isso. Os concílios vão acontecer no Oriente, muito mais no Oriente. Mas vamos lá, gente. Eu já estou com o horário avançado aqui, não quero pegar o intervalo de vocês. Deixa eu fazer a chamada aqui, tá? Já atualizei da semana passada, viu?